Olá, espero que estejam todos bem, todos em casa, seguindo as recomendações. E para que vocês não fiquem mais tempo parados, eu vim aqui para o estúdio sozinha para gravar, como tem que ser, né? Infelizmente, para gravar vídeos, né, de exercícios. Eu sei que nem todos vão fazer, porque a gente conhece os alunos que tem, mas vale a pena tentar. Né? Hoje eu vou falar sobre respiração, porque a respiração é o princípio básico do método Pilates. E o Sr. Pilates, no livro dele, ele colocou que a respiração é o primeiro e último ato das nossas vidas. Então, é tamanha a importância da respiração. Tá? E porque são exercícios básicos que qualquer um pode fazer, e com esse surto aí mundial, né, da pandemia do coronavírus, é um vírus que atinge o sistema respiratório, então também é importante falar sobre isso. É importante que a gente tenha muita responsabilidade com a nossa saúde. Então está na hora de quem fuma parar de fumar, porque o cigarro coloca risco, o cigarro diminui a capacidade do pulmão. Então é importante pensar sobre isso. Não importa se é um cigarro, se são dois, o cigarro não faz bem nenhum a ninguém. Então é hora de começar a pensar nisso. Os diabéticos começar a controlar o consumo de açúcar, a ter responsabilidade pelas suas próprias vidas. Os hipertensos manterem a pressão controlada, tomando remédio todo dia, indo ao médico todo ano. Né? A gente vê que a gente não pode se fragilizar. Né? Hoje foi o coronavírus, mas a gente tem outras coisas, a gripe, H1N1, tudo isso. Então, é importante que todo mundo cuide da sua saúde para ficar o mais forte possível para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Né? Então, falando de respiração, a gente tem aqui uma imagem de um pulmão, não é uma imagem anatômica, é uma arte, mas ela está bem parecida, bem bacana. Aqui é a nossa traqueia, brônquios, bronquíolos, e toda essa parte colorida aqui, ó, são os alvéolos. Os alvéolos são as unidades respiratórias. Então é aqui que a troca gasosa acontece. Os alvéolos são pequenos saquinhos que eles se enchem quando a gente inspira e se esvaziam quando a gente solta o ar. E nessa hora há a troca gasosa. Tá? Então, esses alvéolos eles têm uma capacidade de encher e esvaziar. E depende do que a gente usa. Porque o corpo é inteligente, ele dá mais pra gente se a gente usa. Se a gente não usa, ele tira para botar em outro lugar que a gente está usando. Então, os alvéolos eles têm uma capacidade, e o que eu quero agora é estimular essa capacidade, aumentar essa capacidade. Muitas vezes a gente respira mal, pode ser quem tem asma, bronquite, sobrepeso, estresse, ansiedade. Tudo isso faz a gente ficar com a respiração muito pequena, tá? Uma respiração superficial. Então, o pulmão ele tem uma capacidade de retrair quando o ar sai e expandir quando o ar entra. Então, é uma grande capacidade. Só que muitas vezes a gente fica aqui, tá? Por conta de todos esses problemas e outros, né? A gente fica muito superficial. E aí você não está estimulando os seus alvéolos a fazer essa troca. Tá? Quanto mais oxigênio no nosso sistema, mais energia a gente tem. Tá? Então, o que acontece? Se você não solta bem o ar, você soltou só um pouquinho o ar, você vai ter essa capacidade para encher de volta. Então, o importante é a gente estimular a expiração para que a gente possa depois inspirar um maior volume de ar. Tá? Então, como faremos isso? Primeiro, a gente tem que sentar certinho. Então, vou virar aqui de lado. Quem quiser testar, se a nossa postura está assim, ó, é mais difícil da gente respirar. Tá? Isso aqui sobrecarrega, que diminui a mobilidade das costelas, e aí você vai puxar o ar e vai ver que ele vai entrar com dificuldade. Tá? Então, uma postura ereta é importante para a gente respirar melhor. Uma postura ereta não significa isso aqui, ó. Tá? Então, a gente não pode sobrecarregar a região lombar. Então, pensa lá no rabinho da coluna, né? Lá no bumbum, o cóccix, e a gente vai mirar o cóccix para o chão, certo? Então, ajeitou aqui a postura da lombar.
o centro do peito para frente. Então, é só isso. O peito não precisa ficar olhando para o teto. O peito vai ficar olhando para frente. E aqui a gente já tem uma postura legal para trabalhar, tá? Então, é importante sentar numa cadeira dura. A melhor, eu acho que seria a da mesa da sala de jantar, porque é mais duro. Não façam no sofá, tá? Nem na cama. A cama é mole, a gente senta torto. Então, tem que ser numa cadeira dura. E coluna ereta. Então, cóccix para o chão, o peito para frente, tá? E outra coisa, por que a gente anda, em que situação nas nossas casas que a gente fica assim? A situação de sentado no sofá, deitado na cama com um travesseirão alto para ver televisão, que é o que todo mundo está fazendo agora, né? É Netflix, é Globo News, é Band News, a gente só está sentado, né? Então, a gente tem passado mais tempo dificultando a nossa respiração. Então, sentar alto, tá? Sentar alto, com o peito para frente. Vamos colocar as nossas mãos nas costelas aqui embaixo, porque também o nosso pulmão, ele tem maior capacidade mais embaixo, tá? Em cima a capacidade é menor. Então, quando a gente faz uma respiração apical, que é aqui no alto, a gente consegue colocar um volume muito pouquinho de oxigênio para dentro, tá? Muito superficial. Então, a gente vai botar a mão lá embaixo nas costelas, onde ficam mais as bases do pulmão, que é onde o pulmão tem mais facilidade de troca, mais alvéolos, para estimular essa região, tá? Então, eu vou botar assim. Quem tem problema de ombro, que não está conseguindo afastar o braço, pode colocar mais fechado, tá? Então, vamos colocar a mão. Na inspiração, as costelas querem empurrar a mão, tá? A gente não vai fazer força com a mão contra a costela, só toque. Na inspiração, empurra a costela contra a mão para abrir. Então, inspira, empurra a costela contra a mão. Na expiração, a gente vai fugir as costelas das mãos, tá? Então, a gente vai pensar que a costela quer fugir das mãos e a gente vai soltar bastante o ar. Então, inspirou, a gente vai fazer 5 vezes só. Então, inspirou e expande, solta o ar e retrai. Inspirou e solta o ar e retrai. Inspira e solta o ar. E mais 2. E solta o ar. E mais 1. E solta todo o ar. Num primeiro momento, a gente pode fazer só assim. Depois, a gente pode contar cada inspiração em 3 segundos, cada expiração em 5 segundos. Exatamente para a gente estimular o esvaziamento maior do pulmão, que aí aumenta a capacidade dele de encher, tá? Então, a gente vai inspirar em 3 segundos, então, e soltar o ar em 5 segundos. Ok? Também pode ser feito 5 vezes. Acabando isso, quem tem problema de ombro vai fazer, ó, mão esquerda no ombro direito, mão direita nas costelas esquerdas. Quem não tem problema de ombro vai deixar aqui o braço esticado, ok? Então, a gente vai crescer primeiro, crescer para o teto, como se fosse alcançar o teto e inclinar para o lado. Vamos manter essa posição. Na inspiração, enche aqui as costelas, ó. E solta o ar. Também vamos fazer 5 vezes. E mais 2. Inspira. E solta o ar. E a última. E aí volta para o lugar e troca o lado. Então agora eu vou fazer para quem não pode botar o braço lá para cima, tá? Trocou o lado, também tem que crescer aqui e inclinar. Então primeiro cresce, depois inclina. E aí a respiração nas costelas agora do outro lado.
E a última. E a gente volta para o lugar. Tá? O que acontece aqui? Um pulmão vai ficar mais bloqueado, o outro pulmão vai ficar mais livre. Então, a gente primeiro vai estimular mais um lado, depois a gente vai estimular mais o outro lado. Tá? E por último, a gente vai fazer sentado, mesma coisa, tá? Reto, sentado alto, e botar a mão do lado, inspira, pensa que o peito vai olhar para o teto, mas é só o peito, tá? Não pode fazer isso, tá? Então, a barriga firme, o peito para o teto, inspirou. E soltou o ar, voltou, inspirou. E solta o ar e retorna. Não olha para o teto, tá? Pode olhar entre o teto e a parede, na quina do teto para a parede. Não precisa olhar para o teto para não sobrecarregar a cervical, tá? Inspirou. O peito para o teto e solta o ar. E a última. E solta o ar. Para terminar, a gente vai enrolar a coluna para frente, para agora colocar o ar atrás, tá? Então, enrolou e ficou. Inspirou, tenta encher aqui atrás. Solta o ar. Inspira. E solta o ar. Inspira. E solta todo o ar. E solta todo o ar. E a última vez. E solta todo o ar. E a volta tem que ser de forma lenta, porque a cabeça está baixa, tá? Então, apoia a mão nos joelhos, volta devagar, desenrolando a coluna, deixa a cabeça um pouquinho pendurada e volta com ela aos poucos, tá? Essa parte, quem tem labirintite não vai fazer, certo? Qualquer exercício só faz quem se sentir confortável, tá? Se ficar com a cabeça para baixo esse tempo todo também não é confortável, não precisa fazer 5 respirações, faz menos, tá? Cuidado, vocês, ao se exercitarem em casa, porque vocês estão sozinhos, né? Sem a supervisão de ninguém, então tem que respeitar o limite, cada um respeitando o seu limite, tá? E a última coisa é que a importância também dessa mecânica ventilatória é que ajuda a eliminar a secreção, tá? Então, quando o diafragma é uma cúpula aqui, ó, o diafragma é um músculo plano, né, que divide o tórax do abdômen. Então, ele é uma cúpula. Quando a gente inspira, ele desce, ele contrai e desce, e ele negativa a pressão na cavidade torácica, né? Isso faz o ar entrar. Quando ele relaxa, ele volta a subir, e isso muda de novo a pressão e a gente solta o ar, certo? Então, essa mudança de pressão com essa mecânica respiratória ajudam a secreção a sair com mais facilidade. A gente consegue mobilizar as secreções com mais facilidade. Então, se a gente respirar muito curtinho, o diafragma desce pouco, a pressão inverte pouco e a gente tem mais dificuldade de mobilizar a secreção. Então, também é importante respirar bem por causa disso, tá? E a última coisa para terminar é bebam água, porque mantenham-se hidratados. Às vezes a gente em casa esquece de beber água. A água também é importante para fluidificar as secreções, para a gente poder eliminar as secreções caso seja preciso, e também para outras diversas coisas, né? Para evitar dor de cabeça, desidratação, principalmente as pessoas da terceira idade que esquecem de beber água. Então, bebam água, ok? Claro que se vocês forem fazer os exercícios, não precisam ver mais o vídeo todo, né? Passa a primeira parte e começa já na hora dos exercícios. Não se sentiu bem, não faça, ok? Qualquer exercício que vocês não se sintam bem, não façam, tá? Fiquem bem, um beijo.